Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física segundo ano, hoje iniciando o conteúdo sobre estados físicos da matéria, livro didático de Física, aula por aula, página 59. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, na mudança de estado físico da matéria, nós temos o seguinte: cada um dos estados físicos da matéria apresenta características próprias, bem específicas, e podem ser alteradas quando cedem ou recebem calor, né? Então, a condição fundamental é essa: ceder calor ou receber calor. No estado sólido, essas matérias apresentam átomos ou moléculas regularmente dispostos e com baixa mobilidade, né? Pois as forças de coesão, ou seja, as forças de atração entre eles, são de grande intensidade. Então, por ser muito coesa, né, no estado sólido, as moléculas elas estão com a mobilidade quase nula, né, quase nula. No estado líquido, aí nesse caso, nos estados sólidos, os corpos têm forma e volume bem definido por conta dessa condição de coesão. Já no estado líquido, as forças de coesão têm menor intensidade e os átomos apresentam maior mobilidade, ou seja, eles podem ter uma movimentação maior. Além disso, os líquidos apresentam volume definido pelo recipiente que os contém. Observe a água, por exemplo. Qualquer recipiente que você colocar, né, no estado líquido, ele ficará com o formato do recipiente. E se você pegar um bloco de gelo e colocar num recipiente qualquer, ele vai ficar com o formato que tem, né? No estado gasoso, as forças de coesão entre as moléculas são de pouca intensidade. Então, são intensidade muito pouca, o que causa um elevado grau de mobilidade. A força e o volume, a forma e o volume no estado gasoso não ficam definidos. O gás ocupa todo o volume do ambiente no qual ele está encerrado, ou seja, no local onde ele está dentro, né? Então, quando uma substância muda de estado físico, ocorrem alterações de suas características macroscópicas e microscópicas, ou seja, haverá um arranjo de partículas, mas não se modifica a sua composição, né? Sua composição não é alterada, só na condição das alterações de suas características macroscópicas e microscópicas. Então, nessas transformações, nós vamos ter, por exemplo, a questão da fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, né? A sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso, submetidos à pressão constante. Todas essas transformações ocorrem com a absorção de calor pela substância. Por isso são chamadas de transformações endotérmicas, né? Porque a absorção de calor, então, é uma transformação endotérmica. Já os fenômenos inversos, contrário a essas daí, a pressão constante ocorre com a perda de calor. E é por isso que é chamado de exotérmica, né? Exotérmica é quando ele se perde calor, endotérmica é quando recebe calor. Então, com a perda de calor, são condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido, sublimação ou ressublimação, que é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. A vaporização pode ocorrer de três maneiras, né? A evaporação, com a passagem lenta, quando você coloca uma água, no caso aí, né? Passagem do estado líquido para o estado gasoso, ao qual somente as moléculas mais energética do líquido adquirem energia suficiente para mudar de estado. Exemplo, quando tem uma roupa secando, né, estendida no varal, tem essa condição aí. E aí eu tenho a ebulição, né, no caso de um recipiente com água no gás, né, no fogão. Então o líquido se transforma em gás em sua temperatura de ebulição, que é, nesse caso, 100 graus Celsius. No caso da água, né? Nesse caso, a maioria das moléculas do líquido está com energia suficiente para a mudança de estado, né? Exemplo, a água na chaleira. E a calefação é quando há uma vaporização ocorrida quando o líquido passa rapidamente do estado para o estado gasoso, né?
ou seja, quando ele recebe grande quantidade de calor rapidamente. Exemplo, um líquido em contato com uma superfície com temperatura maior do que a superfície de ebulição. Uma chapa quente, você joga um pouco de água, ela automaticamente ela passa para essa condição, né? Então, ficamos por aqui, até a próxima aula.